Olá, meus queridos alunos e alunas da Escola Marcílio Rangel, boa tarde a todos. Aula de História, professor Valdemar, turmas do nono ano, A, B e C. Pessoal, nós estaremos falando hoje sobre a redemocratização no Brasil, tá? Esse período que vai acontecer posteriormente, o período conhecido como ditadura militar. Então, na semana passada, nós estivemos falando sobre a ditadura militar no Brasil, tá? Que foi um período em que o nosso país deixou de viver, né, de acordo com a democracia. O Brasil vive um período em que não existe democracia, não existe liberdades individuais, o povo deixa de viver com base na Constituição Federal. Então, a ditadura, nós vimos que é um regime de governo em que o povo ele não tem soberania, não tem liberdade, ok? Em que todo o poder, toda a autoridade está concentrada nas mãos do governante. Então, foi um período de 21 anos, a ditadura militar, né? Período de 21 anos em que o Brasil foi governado por 5 generais do Exército, ok? E que ficou marcado aí pela falta de liberdades individuais. Então, após esse período, conhecido como ditadura militar, o Brasil ele volta a viver um momento de redemocratização. Ou seja, o Brasil volta a ser uma democracia. Né? A população volta a ter as suas liberdades e volta a viver de acordo com a Constituição Federal. É esse período que a gente vai estudar aqui e vamos lá. Então, a introdução. Após 21 anos, né, 21 anos de ditadura militar, o Brasil passou por um processo de abertura política, vamos lá, abertura política e reintegração das instituições democráticas, em um período conhecido como redemocratização. Né? A palavra ela tem raiz aí na palavra democracia. Então, o Brasil ele volta a ser uma democracia, ele volta a viver, né, sob o regime democrático. A ditadura militar, que foi instaurada no ano de 1964, foi responsável por uma forte censura e opressão aos direitos democráticos. A democratização foi o momento da história, ou seja, a redemocratização foi o momento da história do país em que esses direitos foram reconquistados e houve uma transição do governo militar para o governo civil. Então vamos lá, recapitulando aqui. Durante os 21 anos em que o Brasil viveu sob o regime ditatorial, a ditadura militar, né, a população não tinha liberdade, não tinha direitos políticos, ok? Não vivia uma democracia. A redemocratização ela foi o momento da história do país em que esses direitos que a população havia perdido, né, durante a ditadura militar, esses direitos eles vão ser reconquistados e o Brasil volta a ser governado novamente por um governo civil. Tá? Durante 21 anos o Brasil esteve governado por militares. Então, com a redemocratização, o Brasil volta a ser governado por um governo civil, tá bom? Gente, primeiro é interessante que a gente conceitue essa palavra democracia, tá bom? Então, democracia, de acordo com o dicionário, é um governo em que o poder é exercido pelo povo. O poder, vamos lá, o poder é exercido pelo povo, tá? Numa democracia, o poder é exercido pelo povo. Sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através escolhidos através de eleições populares. O Brasil atualmente é uma democracia, ok? Nós temos o direito de eleger os nossos representantes políticos. Por exemplo, o presidente que está no poder, o governador que está aqui no poder aqui no nosso estado e o prefeito que está no poder aqui no nosso município de Teresina, eles estão lá no poder porque foram eleitos pela população, tá? E essa eleição ela só acontece quando o regime ele é democrático. A ditadura militar no Brasil. Para a gente falar sobre redemocratização, é necessário que a gente fale mais um pouco sobre
a ditadura militar, né, para que a gente entenda como é que se deu essa transição do período ditatorial para a redemocratização. Então, a ditadura militar no Brasil ela foi marcada por governos autoritários, ok? Governos autoritários, que tiveram início com o golpe militar de 1964 e duraram até o ano de 1985, ok? Isso aí a gente já sabe, a gente já falou muito sobre isso aí. A ditadura militar começa em 1964, através de um golpe militar, que derrubou do poder o então presidente João Goulart, né, mais conhecido como Jango, e vai terminar no ano de 1985, quando o Brasil passa a ter novamente um governo civil, tá? Então, o golpe militar de 64 destituiu então o presidente João Goulart do poder e instaurou importantes transformações nos panoramas sociais, políticos, econômicos e culturais no país. Os 21 anos de sucessivos governos militares foram marcados por, vamos lá, 21 anos de governos militares, né, foram marcados. O que é que marcou a ditadura militar? Restrição dos direitos políticos. Os direitos políticos eram restritos, limitados, tá? Uma forte censura. Censura, gente, é falta de liberdade, né? Forte censura aos meios de comunicação e culturais. Os meios de comunicação não tinham liberdade. Para veicular uma notícia, primeiramente tinha que ser analisada por membros do governo, né, para saber se podia passar aquela matéria ou não. Havia também uma intensa perseguição, né, intensa perseguição policial aos opositores do regime, envolvendo casos de tortura e até assassinatos. O fim da ditadura militar. Então, a divulgação dos crimes de tortura da ditadura começaram a aumentar a rejeição ao regime político. Além disso, o fim do milagre econômico que foi um momento da história durante a ditadura militar em que o Brasil ele cresceu muito, né? Ele prosperou, ele se desenvolveu. Isso aconteceu durante o governo de Médici, né? Garrastazu Médici. Economicamente o Brasil cresceu, se desenvolveu, porém esse crescimento se deu às custas, né, de investimentos de capitais estrangeiros, tá? Que depois a conta vai chegar, gente, porque o empréstimo vem, né? Mas a conta depois chega. Então esse milagre econômico ele aconteceu de uma certa forma, mas o Brasil depois teve que arcar com as consequências, ok? Então, o fim do milagre econômico, que foi um crescimento relativo da economia e do aumento do poder de compra da classe média, que tornou o governo ainda mais impopular. O que é que tornou o governo impopular? O fim do milagre econômico, certo? Com o fim do milagre econômico, o governo ditatorial ele passa a se tornar mais impopular, a população fica mais insatisfeita ainda com os rumos que o país está tomando, né, sob o comando do exército. Os militares, portanto, propuseram uma abertura lenta, gradual e segura, onde, muito demoradamente, os direitos foram devolvidos à população. Então, os militares, especialmente os dois últimos presidentes do Brasil, militares, né, que foi o Ernesto Geisel, e depois o João Batista Figueiredo, eles vão assumir o governo prometendo devolver ao país a democracia, tá? Só que essa democracia, essa reabertura política, ela vai acontecer de uma forma lenta, de uma forma gradual e segura, ok? Então, durante o governo de Ernesto Geisel, que foi o quarto presidente militar, algumas mudanças foram sendo feitas no cenário político, como, por exemplo, a substituição do AI-5, o Ato Institucional número 5, que foi o mais severo, né, o mais cruel de todas essas leis que foram criadas aí durante o período ditatorial. Então, o AI-5 foi substituído por salvaguardas constitucionais, né, e restabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e países de regime comunista.
Em 1979, o presidente militar João Batista Figueiredo, ele promoveu os seguintes atos. Primeiro, revogação do AI-5. Então, o AI-5 ele deixa de vigorar no Brasil, né, que era o ato institucional número 5, que era o mais severo dentre todos. A anistia aos presos políticos, ou seja, o perdão, né, perdão aos presos políticos exilados. O fim do bipartidarismo, né, que aconteceu, esse bipartidarismo ele foi implantado durante o primeiro governo militar, que foi o Castelo Branco, né, onde ele vai fechar todos os demais partidos políticos e vai ficar no Brasil apenas 2 partidos, que é a Arena e o MDB. Então, bipartidarismo, 2 partidos. Com o fim da ditadura militar, né, vai acontecer também o fim do bipartidarismo, e aí vão surgir uma série de outros partidos que vão estar em vigor, inclusive até o dia de hoje. As greves de 1978 e os movimentos estudantis contribuíram muito com o enfraquecimento do regime, levaram a população a se manifestar em 1984 com a reivindicação da realização de eleições diretas para o presidente da República, as chamadas diretas já. E, finalmente, né, os protestos de artistas, políticos, setores civis, estudantes e trabalhadores pelas diretas já, movimento das diretas já, onde a população reivindicava o direito de eleger o seu presidente, não obtiveram sucesso. As eleições não foram diretas, ou seja, o presidente da República foi eleito ainda de forma indireta, foi eleito pelo colégio eleitoral, né? E esse colégio eleitoral ele escolheu aqui o Tancredo Neves, tá? Foi eleito presidente do Brasil. Entretanto, Tancredo Neves ele não vai assumir o governo, gente. Ele faleceu antes de assumir o cargo, né? Após a sua eleição, ele adoeceu e foi internado. E do hospital ele não saiu mais com vida. Então ele faleceu antes de assumir o cargo de presidente. E quem vai assumir de fato é o seu vice-presidente José Sarney, tá? Então ele vai se tornar o primeiro presidente civil depois de 21 anos de regime militar, ok? Então após 21 anos de ditadura militar, o primeiro presidente civil a governar o Brasil nesse período pós-ditadura é José Sarney, tá? Quem foi eleito foi Tancredo Neves, porém ele adoeceu e acabou falecendo antes de assumir o cargo, e o seu vice-presidente José Sarney é quem vai, de fato, assumir a presidência do Brasil. Ok, pessoal? Então nós ficamos por aqui. Desejo a todos uma excelente tarde e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.